Coronavírus, o primeiro deu positivo e agora falta o resultado do segundo teste que pode confirmar o primeiro caso de infecção no DF. Em todo o país, o número sobe para 9. Banheiros públicos imundos e sem manutenção. Esse é o resultado do que encontramos nas ruas da capital. Voos restritos. Bolsonaro assina decreto restringindo o deslocamento de autoridades para casa, uso comum dos presidentes da Câmara e do Senado. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. Uma mulher de 52 anos testou positivo para o coronavírus no DF. Se o resultado da contraprova também der positivo, este será o primeiro caso confirmado aqui no Distrito Federal. Acompanhe agora com a nossa reportagem. A mulher está internada em um isolamento especial no Hospital Regional da Asa Norte, referência no tratamento do coronavírus. O teste de contraprova para a doença será feito pelo laboratório Adolfo Lutz, em São Paulo. A amostra foi enviada hoje pela manhã e o resultado deve sair em até 3 dias. Só com a contraprova será possível confirmar ou não o primeiro caso da doença no DF. A situação não é de nenhum pânico, de nenhuma apreensão exacerbada. Nós estamos referindo que é um caso potencialmente, que venha a ser confirmado, importado, ou seja, não há transmissão local aqui no Distrito Federal. A mulher, acompanhada de mais uma pessoa, viajou para o Reino Unido e Suíça e retornou ao Brasil no último dia 25. Desembarcou em São Paulo e veio para Brasília no dia seguinte. 2 pessoas que tiveram contato com a paciente apresentam sintomas respiratórios e estão em isolamento domiciliar. Apesar disso, ainda não se enquadram como casos suspeitos, assim como as outras pessoas que tiveram contato com a mulher durante os voos. Em relação aos contatos em voos, nós vamos ter de receber as listas de voos, a gente tem ainda de receber por meio da Anvisa, que solicita as companhias aéreas, para, a partir daí, identificar daqueles que são residentes no Distrito Federal, fazer o monitoramento. Pelo protocolo do Ministério, caso venha a ser ratificado e confirmado o caso como infecção pelo coronavírus e algum contato venha apresentar sintomas compatíveis, ele passa a ser classificado como caso provável, mas somente nessa situação. O governador Ibanez já decretou estado de emergência na capital pela possibilidade do coronavírus se espalhar. A Secretaria de Saúde garante que o DF está preparado para enfrentar a doença. Nós temos hoje 2.000 óculos disponíveis para esse atendimento, 10.000 máscaras N95, 20.000 capotes e 100.000 máscaras cirúrgicas, todas elas disponíveis para atendimento dos pacientes com coronavírus. De imediato conversar com o Cláudio Humberto, está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Olá. Acabou aquela fase de preparação, agora de ação. Como é que está aí a ação da Secretaria de Saúde? Olha, aparentemente não só o setor público, mas também o setor privado está muito bem preparado, está muito qualificado, para lidar com o coronavírus. Essa paciente, essa senhora de 51 anos, procurou o Hospital Dyer, que agiu conforme o figurino. Ao perceber que se tratava de uma suspeita de coronavírus, providenciou o teste e encaminhou a paciente, comunicou às autoridades e ela foi a paciente encaminhada para o Agarran, que é exatamente o centro de referência dessa doença. Tem um andar inteiro lá que está isolado para receber outros pacientes, inclusive. É preciso ter muita calma, é só uma gripe, é uma gripe mais séria, etc. e tal, mas é só uma gripe. Essa senhora, já quando procurou as autoridades, já estava no 8º dia, o 7º, 8º dia de infecção pelo coronavírus. Ela deve passar internada ou isolada mais uns 7 dias e vai para casa. É uma gripe como outra qualquer, tem um ciclo que dura ali mais ou menos uns 14 dias e logo, logo estará tudo bem. Não há motivo nenhum para isso. Como a gente tem dito aqui e repetido, o problema mais sério mesmo que nós temos é o da dengue. Esse é que já são 1.500 casos no Distrito Federal e no caso de hemorrágica, ela mata. Isso é que merece preocupação. A boa notícia, a notícia mais positiva desta sexta-feira vem da China. Assim como começou lá tudo isso, como o coronavírus começou lá na província de Wuhan, na China, hoje, pela primeira vez, foi um dia na China, que já acabou, já é noite, Foi um dia na China sem nenhum novo caso de coronavírus. Isso mostra mesmo que essa moléstia começa a acabar.
E a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia confirmou nesta manhã o primeiro caso de coronavírus no estado. Com isso, já são 9 casos no Brasil. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado. Boa tarde, Renata. Hoje vamos ter mais uma atualização à tarde. Já pode entrar o número aqui do DF, inclusive, né? Deram um prazo máximo de 3 dias, mas não necessariamente vai demorar 3 dias para sair essa contraprova. Então pode ser que hoje aumente o número de casos aí confirmados. Boa tarde para você, Rodrigo, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. Esse caso da Bahia, que foi confirmado, trata-se de uma mulher de 34 anos que voltou da Itália no dia 25 de fevereiro. Ela esteve em Milão e também em Roma. Ela já voltou com sintomas clássicos da gripe, que a gente já sabe, né? Aquela questão da febre, tosse. Ela é de Feira de Santana, mas ela procurou um hospital particular em Salvador. E lá fizeram os testes, o primeiro teste deu positivo, a contraprova foi feita no Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, saiu hoje pela manhã esse resultado, portanto, confirmando esse primeiro caso na Bahia. Como ela agora está assintomática, ou seja, não tem sintomas nenhum, ela foi para casa, vai ficar sendo monitorada em casa, em Feira de Santana, na casa dela, e isolada, né? Exatamente para não correr o risco de passar para outras pessoas. Como você bem disse, já temos aí, portanto, 9 casos confirmados até o momento. Esse número muda ou pode mudar, mas realmente não há motivo para pânico, né? Como o Cláudio Alberto falou aí, como a gente vem falando o tempo todo. É importante, claro, tomar os cuidados. Então, são 6 casos em São Paulo, um caso no Rio de Janeiro, outro caso no Espírito Santo, esse da Bahia, e aí vamos aguardar para ver essa questão aqui do Distrito Federal. Os cuidados são esses que a gente já falou. Hoje pela manhã o ministro da Saúde esteve com o presidente Bolsonaro. Só um parênteses aqui, são 636 casos suspeitos aqui no Brasil. Então hoje o ministro da Saúde esteve com o presidente Bolsonaro que embarca amanhã para os Estados Unidos. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre essa viagem dele, mostrando aí esse panorama para que ele possa viajar também de forma tranquila. E logo depois desse encontro, o ministro conversou com a imprensa. Nós separamos um trecho dessa entrevista. Vamos ver. Sempre quando a gente tem essas mudanças de nível, de patamar, eu sempre deixo o presidente a par, ele está a par, ele está no comando de todos os ministérios e as mesmas orientações que ele me deu no início, converso com a população, transparência total nos dados, mostre todos os dados, mantenha informado, calma, vamos transmitir calma para a população, porque é isso que nós temos que ter. Falando de saúde ainda, porque os casos de dengue preocupam o Distrito Federal. Se comparado aos 2 primeiros meses de 2019, houve um aumento de 160% dos casos registrados. De acordo com a Secretaria de Saúde, com a quantidade e a continuidade das chuvas, a tendência é de seguir aumentando. Em 2 meses, mais de 7.000 casos de dengue foram registrados no Distrito Federal este ano. A região sudoeste, que abrange Taguatinga, Samambaia, Vicente Pires e Recanto das Emas, foi a que teve o maior número de notificações da doença. Até agora, 1.247 casos. Hoje nós temos circulando na região sudoeste, também, assim como nas outras, o sorotipo 1. Né? A característica do sorotipo 1, que é um tipo de vírus da dengue menos agressivo, ele tem um poder de disseminação maior. Então é uma característica de disseminação mais explosiva de casos. Então essa é a característica que está predominando hoje, até porque nós estamos no período sazonal, que é o período natural que a gente vê o aumento de número de casos. De acordo com o levantamento feito pela Secretaria de Saúde, a faixa etária de 20 a 29 anos é a mais atingida pela doença. Em relação ao mesmo período de 2019, os casos subiram de 174 para 287. Como nós tivemos no ano passado o tipo 2 predominando, agora o tipo 1 ele voltando nessa nova dinâmica e de explosão, nem toda a população pegou dengue. Então essa faixa etária, ela também está suscetível e pode ser que justamente ela é uma faixa etária que não tinha ainda sido exposta e agora ela está sendo acometida. Com a contratação de novos agentes de saúde e também do funcionamento das tendas e salas de acolhimento, o governo espera reduzir os casos e evitar o agravamento da doença. O que nós queremos é evitar óbitos, né? A palavra é essa. A tenda ela vem justamente para prevenir tanto os casos graves como o óbito. É seguir um raio-x dos banheiros públicos da capital e o Band Cidade está voltando daqui a pouco.
Imagina a seguinte situação, você está na rua, aí bate aquela vontade de ir no banheiro, você olha para um lado, olha para o outro e encontra o banheiro público daquele jeito, imundo. Essa é a realidade nas ruas de Brasília. Veja só a situação precária. Quando o assunto é banheiro público no DF, o cenário não é dos mais animadores. Encontrar um por aí em bom estado é uma missão complicada. Eles estão espalhados por diversos pontos da capital. No Parque Deck Sul, por exemplo, há banheiros de uso comunitário que foram colocados no local e os de alvenaria construídos pela Secretaria de Saúde. Só que a situação é deplorável. Pelo visto que está ali, eu acho que tem bastante tempo que não tem uma limpeza, né, que é feita, e eu acho que é providência, né? Iguais a esse banheiro comunitário do Deck Sul, foram instalados recentemente outros 8 em algumas regiões do DF. Na Vila Telebrasília, o cenário se repete. A ideia era oferecer uma estrutura adequada, com papel higiênico e outros produtos. Mas é difícil encontrar esses itens. O Ezequias mesmo não tem nem coragem de usar o banheiro. Dá não, que aí tá cheio de coisa ruim, né? Tá pouco, que a gente entrar aí dentro passa até mal. O banheiro público do centro de Taguatinga é um dos mais antigos da cidade. Está aqui há cerca de 15 anos. O espaço é bem movimentado, mas os problemas também são antigos. A principal reclamação dos usuários é com relação à falta de segurança. Além disso, algumas pessoas ainda usam o banheiro para ter relações sexuais. A gente não quer, né? A gente ajuda para não deixar ter essa bagunça. Porque se o cara quer ter alguma coisa, leva para casa, ou vai para o motel, igual os policiais mesmo falam, entendeu? Mas o que tem aqui, a bagunça aqui é essa. O banheiro, que fica bem ao lado de um ponto de táxi, recebe limpeza diariamente. Mas o mau uso das instalações dificulta a conservação. Faltam portas e até lâmpada. O teto também já apresenta sinais de desgaste. A estrutura também está péssima, entendeu? Os banheiros não tem porta, entendeu? Não tem porta. E agora que esses dias estava sem torneira, agora que eles puseram torneira. Agora, se já é difícil com banheiro, fica ainda pior sem. No setor comercial sul, o banheiro público foi retirado. Só ficou mesmo a marca no chão de que ali havia uma instalação. O Edgar é vendedor na região e lembra que a situação da estrutura era lastimável, mas quebrava o galho. Hoje, ele conta com a boa vontade de outros vendedores para usar o banheiro. No caso, a gente usa no banco, né? E na padaria. Ou então na agência do trabalhador. E contar com a boa vontade dos outros. Né? Sim, porque aqui para a gente usar banheiro tem que pagar R$2. Não nesses lugares que eu te falei agora, mas em outros eles cobram uma taxa de R$2, R$1. Quem precisa, como o Edgar, pede que mais banheiros públicos sejam instalados pela capital. Só que, claro, com a manutenção e limpeza em dia. É importantíssimo, até mesmo para poder o usuário utilizar, né? Porque se não utilizar em questão do banheiro, vai utilizar onde? Aí vai ser mais problemas ainda. Aí qualquer pessoa vai fazer em qualquer lugar. E por meio de nota, a Secretaria das Cidades informou que a empresa Sul Norte Materiais e Locações é responsável pela limpeza e manutenção dos banheiros públicos transportáveis e removíveis e que o serviço é feito 2 vezes por dia, pela manhã e à noite. A Secretaria disse que acompanha e cobra a execução dos serviços por parte da empresa e esclareceu que os banheiros têm sido alvo de vandalismo e mau uso. Qualquer cidadão pode fazer a denúncia pelo 162. Cláudio Humberto, nosso entrevistado, falou que ali só tinha coisa ruim. Como fazer que ali tenha coisa boa, Cláudio Humberto? Tem coisa ruim a começar pela empresa, né? Responsável por isso, como chama? Sol e Norte. Sol e Norte Materiais. Então, essa empresa tem que ser dispensada do serviço que não está fazendo. É uma mentira afirmar que eles limpam 2 vezes por dia, porque a gente viu aí, a reportagem mostrou que o abandono é completo e os banheiros demonstram até que há muito tempo não sofrem qualquer tipo de ação de limpeza, né? É verdade também que os banheiros são alvo dos vândalos, né? De gente que, pelo amor de Deus, né? Acaba atentando contra algo que está ali para estar a serviço dele, né? Mas ainda assim ele vai lá e destrói. No mundo todo, essa questão foi resolvida com o desenvolvimento de banheiros públicos, que parecem mais, a gente vê por aí quando viaja, né? Parece uma espécie de uma caixa grande, né? Suficientemente grande, de metal, tudo automático. Você aperta o botãozinho, abre a porta, você entra, usa, tudo limpo, aseado. Quando você sai, a porta fecha e ali durante 1 minuto, automaticamente o banheiro mesmo tem um sistema de autolimpeza e tudo isso é bancado pela publicidade exposta enfim, do lado de fora
do banheiro e tal. A Brasília tem que caminhar para isso, porque primeiro Brasília é a cara da modernidade, não uma cidade que tem a ver com o novo, com a inovação. Brasília não pode ficar oferecendo à sua população banheiros vergonhosos como esses que a nossa reportagem mostrou. E o presidente Bolsonaro participa logo mais de uma cerimônia em homenagem ao Dia da Mulher. Amanhã cedo, ele embarca para os Estados Unidos, onde se encontra com o presidente Donald Trump e assina acordos militares. O presidente viaja um dia depois de publicar um decreto que traz alterações no uso de aviões das Forças Armadas. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado. O que vai mudar a partir desse decreto, hein, Renata? Pois é, Rodrigo, olha só, o decreto foi publicado hoje no Diário Oficial da União e a ideia é muito clara, restringir o uso de aviões da FAB. Então, até então, era muito comum, por exemplo, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo e até mesmo ministros, muitos deles têm residência em outros estados, né? Então, passam a semana aqui, ou deveriam passar, e voltam para os estados. Então, era muito comum eles voltarem, fazer essa viagem de volta com aviões da FAB, e isso agora está proibido. Então, o uso do avião da FAB agora é uso restrito para trabalho. Outro ponto também muito importante, um ponto que inclusive culminou na demissão do secretário executivo da Casa Civil, né? A gente lembra aqui que ele estava assumindo interinamente a Casa Civil e fez uma viagem para fora, foi para a Suíça, foi para a Índia com o avião da FAB. E aí pegou bastante mal, resultado, foi demitido, então está proibido. Quem assume interinamente um cargo não vai poder usar o avião da FAB. Ah, mas é um compromisso oficial. Não importa, de acordo com a determinação do decreto, não vai mais poder. Então, realmente, é só para uso restrito do trabalho. Tudo ali muito monitorado. Para onde vai, que horas vai voltar, quando vai voltar. E a ideia também, de acordo com o decreto, é fazer um compartilhamento dessas viagens. Então, tem uma viagem aqui que é próximo ali do estado ou nas cidades próximas, no mesmo horário. Então, fazer esse compartilhamento. Vamos ver se realmente vai funcionar, né? É o que determina aí esse decreto. Com relação a essa viagem do presidente Bolsonaro, amanhã, portanto, ele embarca para os Estados Unidos. Tem um jantar, ele vai ser recebido, pelo menos essa é a previsão. Donald Trump, o presidente norte-americano, oferece para ele um jantar amanhã na Flórida. É uma viagem de 4 dias. Além de se reunir com o presidente Trump, ele também vai se reunir com empresários norte-americanos e parlamentares norte-americanos. Uma viagem, como a gente disse, de 4 dias. Rodrigo. Obrigado, Renata. Por falar no presidente Jair Bolsonaro, o governo brasileiro determinou a retirada de 4 diplomatas brasileiros e 11 servidores da embaixada e de consulados na Venezuela. O presidente Jair Bolsonaro espera agora que o presidente Nicolás Maduro faça o mesmo em relação aos diplomatas venezuelanos que atuam na embaixada do Brasil aqui em Brasília. Desde que assumiu o Planalto, Bolsonaro rompeu relações com o regime de Maduro e passou a apoiar o líder opositor Juan Guaidó. Cláudio Humberto, o que isso representa no mundo da diplomacia, a retirada dos diplomatas? É o ato final do rompimento das relações diplomáticas, né? Na verdade, esse processo de rompimento com a Venezuela começou ainda no governo Temer, né? E não faz o menor sentido o Brasil manter diplomatas num país cujo governo não reconhece. O Brasil não reconhece o governo, a ditadura sanguinária mesmo de Nicolás Maduro. Por que manter uma embaixada acreditada junto a esse governo no qual que ele não reconhece? Então fez muito bem o presidente mandar voltar esses diplomatas até em proteção a eles, né? Porque o ditador, como qualquer ditador, não tem escrúpulos e nem tem limites. Para que ele promova algum tipo de presepada contra esses brasileiros que lá estão, que são funcionários públicos, pessoas muito bem instruídas e formadas para representar o Brasil no exterior, portanto, eles não poderiam ficar à mercê desse bandido, né? Esse sujeito que está governando a Venezuela, ele prende, ele mata, ele sequestra os seus opositores e também hostiliza países que não reconhecem o seu governo. Recentemente, só para você ter uma ideia de como esse sujeito o regime de Nicolás Maduro não tem limites, recentemente foi denunciado que entre as formas de tortura utilizadas pela ditadura Maduro contra os seus opositores presos era o de torturar e matar, maltratar e matar os seus cães de estimação. Quando o cidadão não queria confessar o que não havia para confessar, não queria dizer o que a polícia política da ditadura queria que ele dissesse, eles levavam diante daquele cidadão, levavam o cachorro dele, o cão, o gato, e decepavam-lhe a cabeça, arrancavam-lhe as patas, exatamente para forçar
a pessoa a dizer aquilo que não queria. Essa ditadura, de fato, não faz mais o menor sentido e o Brasil não podia continuar presente naquele país de nenhuma maneira. E a chegada do coronavírus ao Brasil já começa a provocar mudanças nos hábitos das pessoas. As medidas para evitar contágio vão desde o reforço com a higiene pessoal até os cuidados ao frequentar espaços públicos como restaurantes. Especialistas reforçam a importância de uma boa higienização para combater a transmissão da doença. Eles estão por toda parte, perto do bar, dentro do banheiro e espalhados pelas mesas, os frascos de álcool em gel. Só que no caso desse restaurante, eles não foram inseridos no cenário depois da chegada do coronavírus ao país. Esse cuidado com a higiene veio desde quando as portas do local foram abertas. A gente colocou esse álcool em gel, que tem nosso perfume aqui do restauante, para ser um carinho pro cliente, né? Uma atenção maior ao nosso cliente. Pessoas que levam para casa, põem na bolsa, levam porque adoram o cheiro. Então é uma prática normal aqui no restaurante. De acordo com esse infectologista, para garantir que não haja a propagação do vírus, o melhor remédio realmente é ficar vigilante quanto à higiene. As gotículas das pessoas que estão infectadas vão cair inexoravelmente em alguma superfície e a gente inexoravelmente vai bater a mão nessa superfície. Portanto, higiene das mãos o tempo inteiro com soluções alcoólicas, o álcool gel, o álcool A70 e manter a superfície onde você trabalha, onde você convive, o tempo inteiro limpas. Ele destaca que essa é a maneira mais eficaz de combater o novo coronavírus. O uso de máscara é recomendado apenas para quem tem sintomas de doenças respiratórias. É um capítulo de histeria coletiva. A máscara só serve para aquele que está com sintoma respiratório em atendimento, em algum lugar, em algum sítio onde tenha um estabelecimento de saúde, você coloca a máscara para ele não disseminar lá. Fora isso, não tem grande utilidade. E agora a Renata Dourado volta com mais um recado para você. Você está pensando em morar, investir e produzir em lotes e terrenos com toda a segurança? Então eu tenho uma boa notícia. A Terracap é para você e também é para todo o DF. Sabe por quê? Porque parte dos recursos arrecadados com a venda de cada terreno volta para você em forma de investimento em infraestrutura. Em 2019, a Terracap garantiu junto ao GDF um investimento de 426 milhões de reais em obras. Somente em Vicente Pires foram 15 milhões de reais. 72 mil pessoas foram beneficiadas. Foram várias obras de urbanização com a instalação de redes de água e esgoto, iluminação pública e pavimentação de ruas e calçadas. E essas melhorias não foram só em Vicente Pires, não. Recanto das Emas, Parque das Bênçãos, Samambaia, Guará, Noroeste e Lago Norte também receberam investimentos. A Terracap ainda conseguiu avanços como a reformulação do ProDF e a concessão da Arenaplex para iniciativa privada por 35 anos. E não parou por aí. A Terracap fez muito mais e vai continuar fazendo para você e para todo o DF. E a seguir, tem dívida com algum banco? Então não saia daí que a gente mostra o que fazer para renegociar. É um instante só. Uma mulher de 35 anos é acusada de matar a própria filha, que tinha apenas 46 dias. A recém-nascida foi asfixiada com travesseiro. O crime foi na madrugada da última terça-feira em Ceilândia. A mulher chegou a ser presa, mas passou por audiência de custódia e está em liberdade provisória. Só que não pode ter contato com os outros 2 filhos e está usando uma tornozeleira eletrônica. Na terça, o SAMU esteve na casa da família a pedido da própria mãe. Ela contou que quando acordou, viu que a filha não estava respirando. Só que um vizinho procurou a polícia para dizer que a mãe tinha cometido um crime. Ela acabou confessando e disse que a filha era fruto de uma gravidez indesejada. E em março, além do Dia da Mulher, é comemorado também o Dia do Consumidor. E o PROCON promove o primeiro mutirão de renegociações de dívidas bancárias do ano. As informações chegando com a Camila Lopes. BMG, BRB e Banco do Brasil são as instituições bancárias que estão participando desse mutirão de renegociação de dívida. Cada um dos bancos tem uma data específica para atendimento, que é feito aqui na sede do PROCON, no Venâncio 2000, das 9 horas da manhã até as 4 da tarde. Pessoas que têm dívida com o BMG têm hoje e amanhã para fazer essa renegociação. Já dos dias 9 ao 13 serão atendidos devedores do BRB e de 23 a 27
17 finaliza o mutirão de renegociação junto ao Banco do Brasil. Quem tiver interesse em quitar as dívidas, basta trazer um documento de identificação com foto. Aqui na Band, você sabe, tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos, mostrar os problemas aí onde você mora. É o nosso WhatsApp do Band Cidade, então anote aí nosso número, que é o 999769204. O Band Cidade, primeira edição, vai ficando por aqui.